Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do sexto ano, professor Juan. Estamos indo aí para o nosso terceiro horário do dia 11 de maio de 2021. Terceiro horário da terça-feira do dia 11/5. Na semana passada eu fiz com vocês o contrário. Eu mandei um convite no Zoom na terça e eu mandei a aula vídeo na quinta. Nós vamos sempre fazer dessa forma. Terça-feira nós temos o vídeo. E na quinta-feira nós temos o Zoom, onde eu reúno toda a turma, tanto os alunos do sistema remoto, tanto os alunos do ensino presencial. Então, primeiramente, eu quero só dar uma relembrada em vocês. História geológica do planeta Terra. Nós vimos a história geológica do planeta Terra, onde eu trabalhei com vocês nas aulas anteriores, a era geológica do tempo. Nós vimos aí o tempo geológico, o tempo histórico, a Terra, dentro da última aula, nós vimos aí a escala geológica do tempo. A vida começa na era pré-cambriana, 4,5 bilhões de anos atrás, onde você está com o seu livro na página 375, o início da Terra azoica, aí de 4,5 a 4,6 bilhões de anos aproximadamente, surgimento da idade da Terra. Depois na página 375 eu botei automaticamente aí também. Eu tenho toda a era pré-cambriana, o surgimento das primeiras formas de vida unicelulares. Depois eu tenho a era paleozoica, primeiros répteis, anfíbios, aí eu já vou chegar lá na era do Permiano. E depois eu vou chegar no período aí Cretáceo, Jurássico, aí os grandes répteis, os dinossauros, aí, onde nós temos Peirópolis, dentro de Uberaba, uma grande importância dentro do seu ciclo, na questão relacionada à paleontologia, ciência que estuda os fósseis, vestígios da Terra, deixados gravados na Terra há mais de 11 mil anos. Isso chama-se fósseis. E a ciência que estuda eles chama-se paleontologia. Uberaba é uma das maiores representações na área paleontológica brasileira em nível de Brasil e mundial. Depois eu tenho a era mesozoica, cenozoica até chegar em nós no momento atual, que é o que nós estamos na era aí do período aí cenozoica quaternária. Dentro dessa questão, eu tenho aí, então isso nós vimos na aula passada, a tabela geológica do tempo, só estou recordando com vocês aí o livro de vocês, atenção no tio, ó, dentro da sua unidade 1 do livro 2, onde nós vimos a deriva continental na aula passada, os movimentos das placas tectônicas, certo? Então agora nós vamos ver os tipos de rochas. Nós vimos aí, eu montei uma aula, vídeo para todos os alunos, tanto presencial como remoto, tipos de rochas, o ciclo das rochas, nós falamos das transformações delas, que elas sofrem intemperismo, que é o processo de degradação das rochas, classificado em 3 tipos de intemperismo: química, ação da água; física, ação do clima; o biológico, a ação do homem, dos animais, e do pisoteamento dos animais e dos seres humanos. Vão destruindo as rochas no decorrer do tempo e automaticamente elas vão se formando solos. E agora eu fiz uma aula para vocês aí sobre estrutura geológica da Terra, na página 376, mas primeiro eu quero falar um pouquinho, antes eu falo da estrutura geológica da Terra, eu quero falar do relevo brasileiro. O que é relevo, primeiramente? Nós temos que saber o que é relevo. Formado pelas forças endógenas, que vêm do interior da Terra, e pelas forças exógenas, que vêm do exterior da Terra. Aí eu tenho a palavra relevo. Isso significa relevo. Dentro dessa questão, nós temos as faces do planeta Terra: montanha, planalto, planície, depressão absoluta, depressão relativa. As faces, o rosto do planeta Terra. E dentro dessa questão tem as estruturas geológicas. O que são? São as rochas que estão no interior, compostas por minerais, no interior das montanhas, dos planaltos, das planícies. O Brasil, nós não temos, presta atenção no tio, nós não temos no Brasil montanha, nós não temos no Brasil, o que é montanha? Formada pelo choque de placas tectônicas, movimentos convergentes, classificados como dobramentos modernos. Não temos no nosso país. Nós temos o que no nosso país? Planaltos, planícies, depressão relativa. Não temos também depressão absoluta. Qual a diferença da depressão relativa com a depressão absoluta? Depressão relativa, ela vai estar do mesmo nível do mar ou acima do nível do mar. Depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar.
Quando eu falo montanha, formada pelo choque de movimento convergente de placas tectônicas, classificamos como dobramentos modernos. Quando eu falo planalto, superfície com altitude inferior à montanha, com a sua principal característica é o processo de erosão. Quando eu falo planície, altitude 0 a 200 metros, principal característica acúmulo de sedimentos. E o relevo brasileiro, quando nós falamos um pouquinho, dentro da questão da estrutura geológica, nós temos o que no mundo? Escudos cristalinos, são relevos de 4,5 bilhões de anos a 500 milhões de anos atrás, no interior da Terra. Eu tenho também dobramentos modernos, isso no mundo. Dobramentos modernos são montanhas e eu tenho as bacias sedimentares. O Brasil, nós não temos dobramentos modernos, que são montanhas. Então, qual é o predominante da estrutura geológica da formação desse relevo? Chamamos de geomorfologia. Nós temos o que? Um relevo baseado em quê? Planalto, planície, depressão relativa. E a estrutura geológica, eu tenho no Brasil 64% de bacias sedimentares, cada biodiversidade brasileira, e 36% de escudos cristalinos. Quais escudos cristalinos? Relevos antigos, bacias sedimentares, áreas que sofrem sedimentos e acúmulo de sedimentos, e automaticamente a estrutura geológica da Terra também. Eu tenho a questão dos dobramentos modernos. Não é o caso do Brasil, mas eu tenho aqui, bem próximo de nós, aqui no Chile, Cordilheira dos Andes, aí somente dobramentos modernos, montanhas. Então vamos lá. O relevo brasileiro se formou a partir de estruturas geológicas, compostas principalmente pelas formações sedimentares recentes e estruturas vulcânicas, lava vulcânicas, ígneas, e cristalinas, de muito antiga, de 4 bilhões de anos atrás. Seu processo de formação e transformação foi muito influenciado pelos fatores exógenos, ou seja, pelos agentes formadores e modeladores do relevo que atuam na superfície do planeta Terra. Além disso, a sua formação não foi impactada pela grande movimentação tectônica ocorrida no período terciário, entre 65 e 1,5 milhões de anos atrás, que foi responsável pela formação dos dobramentos modernos, como eu tenho a Cordilheira dos Andes no Chile, eu tenho o Himalaia lá no continente asiático, a maior montanha do mundo, Monte Everest, 8.848 metros. E, em consequência, em seu processo, o relevo brasileiro ele vai caracterizar por áreas de processo de formação áreas de médias e baixas altitudes. Já que o Brasil não houve a formação de dobramentos modernos, como eu expliquei no interior da aula, porque nós estamos no meio de uma placa tectônica. Como é que eu vou ter montanha? Não tem montanha. E automaticamente nós vamos ter também aí os escudos cristalinos, ocupando em torno de 36% da nossa região brasileira, e são muito desgastados pelos agentes modeladores do relevo. Aí ó, que imagem agora bonita. A maior planície do mundo, que é a planície amazônica, a maior planície do planeta Terra, está aí na sua frente. O rio Amazonas, o maior rio do mundo, que nasce no Peru, pelo degelo na Cordilheira dos Andes, lá recebe o nome de Yucatán Maranhão. Entra na região brasileira, na região do Acre, encontra com o Rio Negro, no Amazonas, e automaticamente eu tenho a formação do rio Amazonas, o maior rio do planeta, dessa forma, porque é classificado em meandros, curvas, caracóis. Relevo brasileiro, atualmente nós temos aí uma classificação muito aceita, onde eu vou complementar um pouco o seu livro. O livro não vai falar um pouquinho, mas eu vou complementar ele. Aonde nós temos aí, atualmente dentro do Brasil aí, a geografia proposta, última formação do relevo brasileiro, classificada por Jurandir Rossi, em 1985, ele fez o projeto Radam Brasil, onde ele fez um levantamento de mapas sistemáticos dos recursos naturais, com auxílio de imagens nessas áreas. Automaticamente nós temos classificados o relevo brasileiro em planaltos, planícies, depressão relativa. Esse é o relevo brasileiro. O Brasil não tem montanhas, porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Para formar montanhas, movimento convergente, placas tectônicas. Ensinei isso aí 4 aulas. Tem que saber. Agentes formadores, tectonismo de placas. Deriva continental, tectônica de placas. Aí nós temos escala Richter, calcula a intensidade dos terremotos e etc. O Brasil tem planaltos predominantes, tem planície, tem depressão relativa. E aí eu tenho a classificação do importante ressaltar que existem 3 classificações no texto, que não existe montanhas, ou cadeias montanhosas no território brasileiro,
Porque os dobramentos modernos do Brasil, os picos mais elevados do Brasil, eu vou falar um pouquinho dos picos mais elevados. Eu vou ter aí o pico da neblina, pico 31 de março e o pico da bandeira. Não teria se originado desse tipo de estruturas geológicas formadas por placas tectônicas, que são classificados como planaltos. Não podendo, então, nenhum desses picos são considerados montanhas e sim planaltos. E a classificação do relevo, de acordo com Jurandir Rossi, depressões, planícies e planaltos. Depressões no caso relativo. Muito bem, aguardo vocês daqui a alguns minutos na aula Zoom, para nós podermos aprofundar mais o conteúdo com a turma toda, todo mundo com webcam ligada. E vamos pegar firme agora aí a partir desse momento, que eu estou com vocês ainda na unidade 1, trabalhando com vocês, atenção sexto ano, trabalhando com vocês aí a questão relacionada à estrutura geológica do Brasil, dando uma aulinha um pouquinho aí, aprofundando um pouquinho seu livro, para mim poder começar a unidade 2 com força total, classificando as faces do relevo de montanhas, planaltos, planícies, depressões, para vocês saberem cientificamente qual o conceito de cada um a partir da unidade 2. Mas por enquanto eu estou na unidade 1. Unidade 1 nós estamos aí trabalhando a estrutura geológica do Brasil, página 377, 378. Correto? Muito obrigado, aguardo vocês daqui a pouco para a gente poder na aula Zoom, para poder corrigir as tarefas pendentes. Obrigado, fiquem com Deus.